Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Deixa eu me apresentar. Sou Adriano, professor de biologia, e hoje vamos falar aqui sobre a mecânica da ventilação pulmonar de um jeito bem rápido, bem direto, sem ficar cozinhando muito o galo. Então, quando eu penso aqui na mecânica da ventilação, eu tenho dois movimentos importantes. Eu tenho a inspiração, quando o ar ele entra no seu pulmão, e a expiração, quando o ar ele sai do seu pulmão. Então, o que acontece nessa entrada e nessa saída de ar? Tá bom. Então, vamos pensar primeiro aqui na inspiração, que é a entrada de ar. Alguém vai ter que trabalhar para o ar ele entrar no seu pulmão. E quem que é esse alguém? Uma musculatura. Então, aí no seu corpo, você tem um músculo que se chama diafragma, que é um músculo que está bem aqui embaixo do seu pulmão, né, separando aqui a caixa torácica aí do seu buchinho, né, da região abdominal. E eu também tenho os músculos intercostais, né, que eles estão aqui no seu lombo, nas suas costas, que são os músculos importantes aqui nessa mecânica da ventilação. Então, para o ar ele entrar, de início, eu vou ter que ter uma contração dessa musculatura. Então, tanto o músculo intercostal quanto o diafragma vão se contrair. Quando você contrai essa musculatura, vai acontecer um aumento do volume aqui do seu peito, né? O volume do tórax. Tanto que tem uma galera que usa esse artifício para tirar foto. É impressionante, né? Sempre quando alguém vai tirar foto, o cara já faz isso, né? O cara já puxa o ar para dentro ali, para quê? Para deixar o peito maior. Né? Fica parecendo um Chester em todas as fotos que você tira ali, você aumenta ali o tamanho do seu peito. Não sei porque você faz isso, né? Mas quando você contrai essa musculatura, você tem um aumento do volume do tórax. Por que isso daí é importante? Quando você aumenta o volume do seu tórax, isso daí vai ocasionar uma redução da pressão interna do tórax. Né? Você tem aquela fórmula, o PV igual nRT, sabe aquelas bruxaria da física, da química, da equação geral dos gases? Então, aquela fórmula fala isso daí, que se você aumentar o volume, você diminui a pressão interna. E por que isso daí é ótimo para a gente? Porque, ó, se você diminuiu a pressão interna, o ar ele vai se movimentar de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Ou seja, nesse momento que a pressão aqui dentro do seu pulmão ela está baixa, isso daí vai fazer com que o ar da atmosfera, que está no local de maior pressão, se movimente, ou seja, entre para um local aqui onde tem uma menor pressão, que vai ser o seu pulmão. Né? Então, o que você tem aqui, na verdade, é um fenômeno puramente físico, né? De diferença de pressão, que vai fazer com que o ar da atmosfera vá de um local de maior pressão, que é a própria atmosfera, para um local de menor pressão, que vai ser o seu pulmão. E aí o ar ele vai entrar. Só que você tirou a foto e vai dar aquela relaxada, né? Vai dar aquela relaxada, ou seja, aquela expirada. Então, na expiração é a saída de ar. E aqui eu já falei um termo importante, você vai relaxar. Relaxar. Quem vai relaxar, na verdade? A musculatura. Então, eu vou ter um relaxamento tanto dos músculos intercostais quanto do diafragma. E quando você relaxa essa musculatura, o que acontece com o volume do seu tórax? Diminui, né? Ou seja, o peito diminui, não é? Então, você tem uma redução do volume do tórax. E se você reduz o volume do tórax, o que acontece com a pressão interna aí lá dentro? Aumenta. Eu vou ter um aumento da pressão interna do tórax e lembra, o ar ele vai de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Então, nesse momento, o ar ó, que está aqui no seu pulmão, ele vai de um local de maior pressão, que é o seu pulmão, para um local de menor pressão, que vai ser aqui a atmosfera, ou seja, você vai ter uma saída de ar. Tudo bem? Tranquilo, beleza, maravilha? E às vezes, só para a gente complementar aqui, quando algumas pessoas têm algum tipo de acidente, que sofre uma perfuração aqui na região do tórax, às vezes a pessoa pode morrer por asfixia
né? Porque você não vai ter mais essa desigualdade entre as pressões. Então, se você fizer um buraco aqui no seu tórax, o que pode acontecer? A pressão interna, ela se iguala com a pressão atmosférica. Então, se as pressões se igualam, já era, né? Mesmo que você tente fazer um monte de força ali para respirar, muito dificilmente o ar ele consegue entrar no seu pulmão. Tudo bem? Tranquilo? Então, gente, se você gostou aí, deixa um like aí, tá? Então, não esquece de comentar, de compartilhar. Se inscreve aqui no nosso canal, né? Ativa as notificações aí, é sempre bom dar essa mão aí pra gente. E espero que esse vídeo aqui, né, de uma maneira bem geral, obviamente, tenha aí te dado uma luz e te ajudado aí nos seus estudos, certo? Tranquilo? Beleza? Maravilha! Então, vamos fazer assim. Vamos dar uma respirada agora, né? Vamos dar uma respiradinha aqui. Então, ó, vamos respirar. 3, 2, 1 e tchau!